Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Já, o podcast de Jaraguá para o mundo. Estamos aqui para falar com quem movimenta a economia, para empreendedores, empresários, sócios, gerentes, diretores e quem quer aprender um pouco mais sobre empresas. E hoje o tema é muito interessante. Hoje a gente vai falar de sistemas de gestão empresarial, o famoso ERP. A gente vai explicar um pouquinho o que é o ERP, para que ele serve. E para isso estamos eu aqui, Thiago Schultz e Gabriele Catoni. E o nosso super convidado de hoje. Gabriele, apresenta pra gente. Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o Lucas Tomazetti. Ele é proprietário da unidade da OMIE aqui de Jaraguá do Sul, especialista em implementação de sistemas empresariais. Acredito que vocês já tenham ouvido o OMIE por aqui nos outros episódios, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Lucas, seja muito bem-vindo ao Pode Já. Oi pessoal, olá para todo mundo, tô bem feliz de estar aqui essa vez com vocês. Muito obrigado pela presença, Lucas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas de gestão empresarial e nada melhor do que um tema muito falado no podcast Pode Já, que é a história. Um pouco da história dos sistemas de gestão empresarial. Para quem não conhece, o maior sistema de gestão empresarial do mundo é o SAP, encontrado em muitas indústrias de grande porte. Jaraguá do Sul tem muitas indústrias que têm o SAP, como por exemplo a WEG tem o SAP. Aí desde os anos 2000, se eu não me engano, posso estar errado, 2008, 2009, que ele tenha sido virado de SAP ali. Talvez esteja errado. Aí a Malve, a Marisol, são outros representantes aí que tem o ERP SAP, que é um ERP de grandes indústrias. E é muito legal falar porque ele começou com ex-funcionários da IBM na Alemanha, na década de 70, onde surgiram alguns sistemas empresariais, como os primeiros exercícios de Microsoft e própria IBM, propriamente dito, Oracle, foram ali na década de 70. Aqui no Brasil, a história do ERP começa também na década de 70, mas bem no finalzinho da década de 70. Em 78 surge a DataSul. Para quem não conhece, DataSul é uma empresa hoje do grupo TOTS, aqui de Joinville, que é o maior grupo de ERP do Brasil. São um grupo com várias empresas, DataSul, Microsiga, Proteus e mais algumas. TOTUS é uma das maiores compradoras de empresas, maior empresa de sistemas da América Latina. Isso só para contextualizar um pouquinho da história. O Microsiga surgiu aí, o DataSul surgiu em 1978, como falado, o Microsiga surgiu em 1983. E aqui eu quero trazer um representante da nossa região do campo de ERPs, que é a Consystem. Para quem conhece, a Consystem é uma grande representante de ERPs. É uma empresa de ERP aqui da cidade, de Jaraguá do Sul. Uma empresa que hoje deve estar perto aí dos seus 300 funcionários. Fica aqui na nossa cidade e tem muitos anos de história. Ela nasceu em 1986. Infelizmente, eu não conheço as raízes desse surgimento da Consystem. Eu trabalhei um tempo com o pessoal da Consystem, então eu sei um pouquinho. Mas como não são informações verificadas, eu não vou trazer aqui para o podcast de hoje. Então queria trazer que a Consystem nasceu em 1986, são mais de 35 anos de história já. Depois tem um outro representante interessante dos ERPs, que é a Sankhya, que nasceu em 1989, também aí com mais de 30 anos de história. Systestio, que surgiu por volta de 91, 92, 93, ali por volta destes anos, também não é totalmente confirmado. Tentei confirmar no site dele, só diz que tem mais de 30 anos, por volta de 30 anos, então suponho que seja aí nessas redondezas. Se o pessoal da Systestio quiser se pronunciar aqui no nosso podcast, fica à vontade, tem um espaço aberto. E o SAP ele veio para o Brasil em 1995. Ele entrou aqui com uma consultoria de São Paulo, que fica lá no centro de São Paulo. Até hoje existe o pessoal que representou pela primeira vez o SAP no Brasil e trouxe esse sistema de gestão. E quando eles trouxeram o sistema de gestão, a primeira coisa que aconteceu foi que a SAP meio que negou a entrada no Brasil porque era muito complexo o regime tributário brasileiro. Eles falaram, não, nós não vamos entrar nessa loucura aí não, isso aí é doideira, é um abacaxizão enorme para resolver. A gente não consegue implementar e ter segurança jurídica de que vai garantir que o ERP vai funcionar por muito tempo. Então pode ser uma implementação contínua, porque o Brasil pode passar por várias
reformas desse sistema tributário, até temos uma passando nesse momento, e isso é extremamente complexo para os RPs lidarem, porque eles têm que reescrever uma parte do programa, do sistema, e todo mundo sabe que programador não é a mão de obra mais barata do mercado, então você não pode ficar brincando muito com esse recurso, não é legal. Então a SAP não queria entrar no mercado brasileiro, preferia entrar até em outros mercados da América Latina do que no Brasil, porque naquele momento o Brasil tinha acabado de sair das ditaduras, tinha o primeiro governo FHC entrando ali, tinha acabado de virar o Plano Real. Então era um momento econômico de muitas dúvidas. Como até hoje né? O Brasil, ele é incrivelmente um momento econômico de muitas dúvidas. 1500 até hoje. Não mudou em quase Esse é o momento econômico de muitas dúvidas no Brasil. E daí eles acabaram insistindo e conseguiram trazer o sistema para o Brasil. O que também foi de exemplo para muitos outros sistemas entrarem no campo brasileiro. E, Lucas, dentro disso, eu quero te perguntar, conta pra gente agora a história da OMIE. Como é que surgiu a empresa? Quando? Uma empresa jovem? Como é que é a história da OMIE? Bacana. Tu estava falando da história do OMIE, né? Da história do ERP. O ERP ele surgiu para suprir dores das grandes empresas, né? Então todas essas empresas que você comentou, elas surgiram com essa demanda, que já existiam grandes indústrias, grandes empresas, que possuíam grandes dores, grandes necessidades, né? Que precisavam gerenciar o seu negócio de uma maneira eficiente, porque quando a gente está falando de negócios, a gente está falando em produtividade, a gente está falando em tempo, e uma ferramenta que controlasse tudo isso de maneira segura, de maneira eficiente e de maneira principalmente integrada, que esse foi o principal objetivo de ter um ERP, né? Porque muitas vezes as empresas tinham várias ferramentas para controlar o seu negócio, mas todas elas sempre estiveram muito separadas. Então o ERP era essa ferramenta que unia tudo. A ideia era conseguir inicialmente unir compras com estoque, com faturamento, algo super básico, né, hoje em dia, mas que quando a gente está falando de década de 70, é algo que não se pensava ainda. A pessoa que estava lá fazendo as vendas não tinha muitas informações do estoque. Essa informação ela não era em tempo real. Então o ERP ele vem para unir toda a empresa e trazer essa produtividade. Vamos falar até um pouquinho, Lucas, desculpa te interromper, mas dentro do ERP, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é o ERP, o que significa essa sigla, por que sistema de gestão empresarial. Conta um pouquinho para a gente o porquê disso. O ERP, né, essa sigla, ela surge, não sei qual que é o significado em inglês. Enterprise Resource Planning. Obrigado. Eu tenho um MBA dedicado ao sagrado ERP. Aqui a gente sempre fala de sistema de gestão empresarial, né, que é o nome em português que a gente usa, mas ele nada mais é do que uma ferramenta, né, uma ferramenta para você ter na sua empresa para gerir os processos que acontecem ali dentro. E esse termo, ele é muito amplo mesmo, porque qualquer ferramenta que faz essa gestão dos processos dentro da tua empresa e que ela faça, além dessa gestão dos processos, ela faça isso de forma integrada entre todas as áreas, você pode dizer que é uma ferramenta de ERP. Mas, na maneira mais básica, né, o que se espera que um ERP faça? Se espera que um ERP ele controle a entrada e a saída da tua empresa. Então a gente fala de compras, a gente fala de faturamento, nós falamos de financeiro, de estoque. Isso é o básico que normalmente um ERP traz. Mas a gama de ferramentas que um ERP pode ter, ela é realmente limitada. Hoje tem ERPs no mercado que são focados em apenas compra, venda, financeiro. Tem RPs que são muito mais completos, tem RPs que trabalham daí na parte de gestão de tarefas, gestão de processos, que trabalham com a parte de marketing, prospecção de leads. Quando a gente vai para a indústria, tem RPs que estão envolvendo ainda processos de TI, envolve também toda a parte de manutenção, controle de qualidade. As áreas que um ERP pode atuar são infinitas. O importante para se chamar de um ERP é que tudo esteja integrado e conectado dentro da plataforma. Então, o ERP ele surge dessa proposta, muito com o avanço tecnológico, né, que
trouxe tudo isso, e principalmente, é claro, para grandes empresas, né, que é quem move e que tem maiores dores. Então, hoje, os maiores representantes do mundo e do Brasil são simples empresas de ERP voltadas para grandes empresas. Então, que atendam WEG, que atendam Malve, que atendam Petrobras, né? Com certeza. E a OMIE, ela surge um pouquinho do entendimento de que não existe um software, ou não existia, né, um software voltado para o pequeno empreendedor. Então, há quase 10 anos atrás, agora esse ano a OMIE completa 10 anos. Que bacana. A OMIE surgiu justamente porque o Marcelo Lombardo, o fundador, ele tinha um sistema ERP que competia com grandes negócios, competia com TOTOS, competia com SAP, e ele percebeu naquele momento que era um jogo muito complicado de se jogar, porque a gente brinca que é um jogo de soma zero, porque uma empresa grande, para você ganhar um cliente, um concorrente teu vai perder. Tu não vai ter uma empresa do tamanho da WEG sem ERP. Então, sempre quando você ganha um, alguém perde um. Sim. Mas quando a gente vai para o pequeno e para o médio empreendedor, isso não é a verdade. Hoje, a grande maioria das empresas do Brasil não tem nenhum software de gestão. Elas controlam o sistema deles, elas controlam pelo Tilibra, pelo caderninho, né? Ou pelo Excel. Sim. Então, a gente brinca que esses são nossos principais concorrentes hoje, porque é um processo muito mais de conscientização. Então, a OMIE surgiu há 10 anos atrás com essa proposta. Levar uma ferramenta que fosse possível de ser implementada, utilizada pelo pequeno e pelo médio, que era algo que na época se tinha muito pouco. E o pequeno e o médio, ele não tem acesso aos grandes ERPs. A proposta é completamente diferente. Para você contratar um grande ERP, você precisa de toda uma infraestrutura interna, você precisa de um planejamento que às vezes vão de meses a anos para colocar essa ferramenta para rodar. Você precisa de um time de TI interno, que, como o Thiago falou, não é nem um pouco barato. Então, a gente surge com uma proposta de trazer esses custos para dentro da OMIE e repassar para o cliente uma ferramenta que tenha um valor, um custo-benefício muito mais atrativo, muito mais fácil. A gente entrega uma ferramenta que ela já está quase toda pré-parametrizada, né, com muitas ferramentas de prateleira, a gente diz, né, onde o cliente adequa a necessidade dele e começa a utilizar essa ferramenta para gerir o negócio com muito menos impacto, com muito mais agilidade. E assim a OMIE veio crescendo ao longo dos anos e veio trazendo, né, esse conceito para o mercado. Então, hoje já existe uma concorrência muito grande, existem diversos fornecedores de sistemas e a OMIE ela vem escalando esse modelo de uma maneira muito eficiente. Vamos falar um pouquinho de OMIE. É um software feito para empresas desde um funcionário. A OMIE até consegue levar ali para empresas até 300, 400, 500 funcionários, consegue atender, né? Exatamente. Hoje a gente tem pacotes até para MEI, né? Então, um pacote muito simples, assim, onde a gente entrega a ferramenta por um valor bem baixo, mas que ele consegue, né, executar todos os processos, controlar um MEI, que é uma empresa bem simples, né? Até uma empresa que já está grande, já atingiu o lucro real, já está faturando. Aqui em Jaraguá, a gente tem casos de empresas faturando 50, 60 milhões ano, utilizando a nossa ferramenta. Legal. E falando de Brasil, nós temos clientes ainda maiores. Né? E é legal também a gente destacar o ponto da praticidade, né? Porque normalmente, empreendedor pequeno, a gente sabe como é a questão do eu time, né? Inclusive, eu tive treinamento semana passada com o sistema OMIE junto com o Lucas e eu não faço muita noção, né? Não tenho muita noção de finanças, mas com o sistema, para mim foi super fácil entender a praticidade, o dinamismo dentro do sistema. Então, até para o empreendedor que está começando, que é aquele eu time, que ele faz a gestão, faz a administração, faz o financeiro, faz toda a parte de produção, tudo da empresa, né, que a gente chama de eu time, digamos assim, porque é marketing, é tudo, ele vai conseguir, porque eu não tenho, né, afinidade nenhuma com números. Nos últimos episódios a gente já viu isso por aqui. Faço faculdade de psicologia e tive total noção e consegui mexer dentro do sistema, consegui colocar, né, parametrizar de formas que eu precisava. Então eu achei extremamente prático e querendo ou não, auxilia muito também o empreendedor na jornada inicial dele.
O empreendedor, o pequeno empreendedor, ele tem um problema sério, né? Que ele tem que cuidar de todas as pontas da empresa e muitas vezes ele tem que fazer tarefas burocráticas, né? Mas que não geram valor pro negócio dele. Mas que ele não quer fazer. Ele não quer fazer. Muitas vezes ele não tem conhecimento, porque é completamente diferente de tu ter um gestor financeiro na tua empresa, né? Tu tem que fazer um pouco de tudo. E às vezes esse empreendedor pequeno, ele não percebe o quanto que ele perde de tempo para cuidar dessas tarefas Com toda certeza. que não geram valor, assim, que não geram vendas, muitas vezes. Não gera crescimento nenhum. Não gera crescimento. E ele faz essa tarefa repetitiva. Né? Mas prefere fazer essa tarefa repetitiva, às vezes via Excel ou alguma outra ferramenta mais analógica e não quer gastar os R$299 por mês, que seria um sistema de gestão bem estruturado já, né, para o seu negócio. Exatamente. E daí, se você colocar na ponta do papel a questão da perda de tempo, né? Hoje, quem que é empresário que a gente conversa, que tu pergunta, e aí, como é que tu tá? Tô tranquilo só. Passei a semana na praia, semana que vem eu vou ficar aqui em Jaraguá de boa, sem fazer nada. Hoje de manhã fiquei em casa lendo um livro, né? Tô lendo um livro, fazendo um período sabático. O pessoal tá sempre... O empreendedor, ele tá sempre na correria. Existe até, acho que eu ouvi num podcast do Flávio Augusto, alguma coisa assim. O pequeno empreendedor, até os seus 10, 12, 15 funcionários, ele passa por uma fase muito corrente de cobertor curto, onde ele tem que fazer escolhas de coisas que serão mal feitas. O empreendedor, ele tem que fazer escolha de coisas que serão mal feitas. Ele não vai fazer tudo bem. Não tem como, é impossível você fazer marketing bem, vendas bem, entrega bem. De repente tu tem logística bem, aí compras bem, estoque bem, não tem como fazer tudo bem. Alguma coisa tu vai deixar assim, isso aqui deixa largado lá no canto, chama aquilo de cantinho do mal feito, deixa lá, talvez uma coisa de preferência que não seja visível para os teus clientes. Então, muitas vezes o negligenciado vai para essa parte de gestão, né? Eu não vou lançar nota certo, eu não vou controlar estoque certo, nem muitas empresas sobrevivem assim. A gente já está implantando o RP agora, porque eu vejo um valor muito grande em ter a gestão, principalmente simplificada, porque o Excel dá uma trabalheira enorme. Aí tu vai fazer em 5 vezes para um cliente, tu já lança uma vez só, ele divide em 5 vezes, o fluxo de caixa fica visível, quantos a pagar fica visível, o receber é visível. Isso é o mais importante para mim. Visível. Né? Visível, que eu consigo clicar em um botão e ver, eu tô devendo tanto e tô faturando tanto e mês que vem vai ser assim, no próximo vai ser assado. E sem ficar fazendo fórmula de Excel. Isso é o mais importante. Sem fórmula, sem preencher o Excel, sem o erro do preencher em Excel. Porque no Excel tu acaba criando os modelos de planilha, depois tu quer mudar e tal. Então prefiro no RP. Mas essa questão do cobertor curto é muito importante. Falar para vocês que estão ouvindo, se vocês têm empresa ou não, vocês devem passar por isso. É o momento que tem que escolher o que vai fazer mal. Até tem um livro, que é o Blitzscaling, que ele vai falando que até os 50, 60 funcionários você também escolhe coisas para fazer mal. A partir dali você não pode mais escolher nada para fazer mal. Se você tem 60 funcionários na tua empresa, não deveria mais estar escolhendo fazer alguma coisa mal. Não deveria mais estar deixando alguma coisa e negligenciando um processo da sua empresa. Ela deveria estar bem gerenciada, mas é depois do caso dos 50, 60, 70 pessoas. E reforçando que é o para dar certo, né? Não é o que acontece normalmente, porque tem muita empresa com 50, 60 que acaba negligenciando algumas coisas ainda, né? Não, tô falando que tá escrito no livro. O que tá escrito no livro. A gente vê na realidade empresas com 400 funcionários que negligenciam uma série de coisas, eles fazem uma série de coisas mal. E não tem problema, também não tô falando, ninguém é perfeito, provavelmente a minha empresa também pode passar por isso. Mas a ideia é que o gestor esteja atento ao seu negócio e consiga ver, quando está nos seus 50, 60 funcionários, que não pode ter mais um buraco tão feio. O que é um buraco tão fundo assim? É você olhar, tudo na empresa tem uma nota de 0 a 10. Você vai olhar para o teu compras, cara, qual é a nota que eu dou para o meu compras? Ah, meu compras está 7, tá, beleza. Meu vendas está 9, 10. Vendas é 9 e 10, gente. Se o teu vendas não está 9 e 10, a tua empresa está errada. E ali começa tudo começa por vendas. Marketing, 8, 9 e 10. Então, quando a tua empresa está com seus 60, 70 funcionários, dê uma nota para cada um dos seus setores. E você já vai começar a ter setores mais inovadores quando tu chega nos 60, 70, né? Aí já tem um Customer Success, já tem uma análise mais minuciosa do perfil do teu cliente, o perfil do teu lead, tu começa a ter um nível de maturidade melhor para o teu negócio. Então, só falando um pouquinho referente a isso.
E muitas vezes a empresa não percebe que ela não tem um nível bom ou um problema na própria empresa. O gestor não percebe, né? Ele não percebe por quê? Porque ele não tem dados, ele não tem informações do negócio dele. Então, a gente sempre fala, né, que vendas é o coração de qualquer empresa. Se a vendas está bem, supera qualquer dor e a empresa consegue se manter vendendo, ela consegue se manter de pé. E muitas vezes ele não enxerga por onde que ele está perdendo. Ele não enxerga o que está acontecendo, por quê? Porque ele não tem nem dados para ver. Então, os dados, eles são a base de qualquer negócio. Total. Eu tinha um gestor aqui em Jaraguá, antes de começar a unidade da UNIE, que ele sempre falava, quem não mede, não controla. Então, se você não tem hoje dados para mensurar como que está o teu negócio, me desculpe, você não está controlando o seu negócio. Tem algumas pessoas que utilizam o feeling, né? Como métrica para medir, métrica para entender se está dando certo ou não. Eu acho que falta realmente o dado para a pessoa entender. Não, realmente aqui você consegue analisar certinho. Porque a gente sabe que o gestor pode ser o mais competente possível. Se ele for por feeling, ele realmente não vai conseguir saber o que está acontecendo de verdade na empresa. É impossível você mensurar o feeling. Eu sempre tentei descobrir o significado da palavra feeling e olhar assim, como é que a pessoa tem coragem de ser descarada e me falar que tá descobrindo alguma coisa por feeling, porque pra mim, me sobe o sangue quando começa a falar de que sabe coisas por feeling. As pessoas podem até saber algumas coisas por feeling quando o gestor tá muito na operação e a empresa tem muito pouco funcionário, até nos 5, 6 funcionários. Realmente você acaba sabendo tudo por feeling, porque tu tá dentro de tudo ainda. Mas geralmente quando tu tá sabendo tudo por feeling é porque tudo tá desorganizado. E geralmente tudo tá passando por você. Você tá sendo altamente centralizador, que é um dos maiores erros de gestão das empresas também. Então, o ideal é que não saiba nada. A sua empresa ela é um livro em branco para você, até você abrir a primeira página de um relatório, ter as reuniões com seus gestores, ter todo esse acompanhamento e esquecer do lado assim, eu sinto que isso está acontecendo. Né? Isso não pode acontecer, tem que tornar tudo um pouco mais empírico, né? Mas sim, o gestor também tem todo o direito de sentir o feeling, tem a experiência, tem os anos de casa, mas sempre nem eu estou dados, isento né? disso, mas você tem que tentar buscar o balizador real da coisa, que é o dado, buscar o empírico do negócio, que é o dado, mas com certeza o gestor bom também tem um pouquinho de feeling, mas ele compara com os dados, ele não deixa a decisão ser somente baseada em eu acho, eu acredito, isso aqui está apontando para isso porque eu estou sentindo que o vento está um pouco para o norte, quando o vento está para o norte é porque eu tenho que fazer isso. Não é assim, ele sempre busca, esse relatório me disse isso, esse disse isso, esse disse isso, esse disse isso. Nenhum deles é conclusivo. Agora eu vou usar o meu feeling para juntar todos eles. Engraçado que tu citou do vento por norte, a gente teve aqui no podcast o seu Ari da Sol Paragliders e nem ele especialista em vento. Nem ele só com o vento pro norte, ele usava o feeling, ele viu os dados meteorológicos para daí pular, então nem só com o vento pro norte a galera tava indo. Você não precisa explicar para um gestor de uma grande empresa a importância de ter dados e controle do negócio. Você não precisa. Quem tem uma grande empresa, ele sabe que só existe controle através de informações, de dados, e só existe melhoria daquilo que você consegue mensurar, você consegue acompanhar, traçar metas. Você explica para alguém de uma empresa pequena, né? Geralmente, para as empresas pequenas, você tem que... Cara, até hoje você trabalhou com base no que você sente e com base no que você vê. Mas se você deseja que sua empresa cresça, que você entregue mais resultados, você traga mais resultado financeiro, um crescimento, mais vendas, você tem que ir abandonando esse sentimento, que com base no sentimento você vai quebrar a sua própria empresa. E é muito do que a gente trabalha com o objetivo da OMIE, né? O objetivo da OMIE não é vender um RP, né? Porque não é só tu emitir a tua nota, né? Você ter um controle, mas é sim ser uma ferramenta que auxilie a crescer o seu negócio. Porque o que a gente percebe? Que quando a gente compara os dados das empresas brasileiras com as empresas que a gente tem pelo mundo, nós percebemos que o empresário brasileiro, ele, né, tem uma taxa de mortalidade muito alta, e essa taxa de mortalidade, ela também se replica em vários outros países do mundo, ou seja, não é algo que só o brasileiro morre muito quando começa um negócio. Muitas empresas no mundo inteiro, elas quebram, mas tem uma particularidade aqui no Brasil que muitas empresas morrem pequenas.
O empresário brasileiro, ele tem uma dificuldade imensa de conseguir fazer o negócio dele crescer. Parece que existe uma barreira muito grande para sair de um MEI para um Simples Nacional, para sair qualquer tipo de crescimento, né? Tive analisando esses dados, eu li um relatório sobre o quebra-quebra das empresas, não lembro agora o número exato, mas acredito que 65% das empresas quebram em até 5 anos, olhando o histórico geral, mas quando você olha para alguns quinais, alguns segmentos, eles apresentam dados muito mais estarrecedores e muito mais claros. Por exemplo, o segmento de tecnologia, consultoria, vendas são muito mais resilientes, quebram muito menos. Quebra aí cerca de 25% a 30% das empresas apenas. Temos aí uma queda de 30%. Muita coisa. Agora, quando você olha para os restaurantes, quando você olha para pequenos comércios onde a pessoa chega a abrir um comércio como MEI, esses chegam a quebrar em 6 meses, em 1 ano, cerca de 50% a 60% dos negócios, em 1 ano. Em 5 anos chega-se aí a 75% dos negócios. Né? Por volta disso, se quiserem conferir os dados, com pequenas pesquisas você consegue pegar índices bem claros disso, mas é um exemplo de que tem setores que são um pouquinho mais resilientes, outros menos, e restaurantes, pequenos comércios, geralmente são pessoas com muitos sonhos, mas pouca experiência. Geralmente são pessoas que têm uma experiência naquele ramo, eu quero abrir um restaurante que eu sou um ótimo cozinheiro. E o que você recomenda para uma pessoa que quer abrir um restaurante e é um ótimo cozinheiro? Né? A gente recomenda muito um controle do financeiro. É um passo essencial. Você quer seguir seu sonho, você quer abrir seu negócio. Quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de prestação de serviços, né? Tem que se tomar muito cuidado com a sua margem. Então, muitas pessoas são ótimas cozinheiras, muitas pessoas são ótimos vendedores, mas nunca precisaram olhar para dentro, nunca precisaram pensar no custo. Nós, dentro da OMIE, nós conversamos com muitos consultores financeiros, porque o consultor financeiro normalmente é aquela pessoa que é chamada quando, né, o empresário está com problemas, quando está com dificuldades, e a primeira coisa que ele percebe é essa desorganização. A pessoa não tem ideia de quanto que custa, né, qual que seria o valor mínimo ou de quantos serviços ela precisa prestar para simplesmente pagar os débitos que ela tem, ou não sabe quanto que pode tirar de Prolabore, né? Então, organizar o seu negócio. Se as coisas estão muito difíceis, se você está sem dinheiro, não tem como investir num ERP, tente controlar o seu negócio, mesmo que seja numa ferramenta gratuita no início. Vai te custar mais tempo, sim, não vai ficar totalmente organizado, não vai, mas pelo menos tente ter alguma organização da sua empresa. Uma empresa desorganizada, ela é muito difícil de se manter em pé, ter uma margem. E quando a gente está falando de pessoas que estão começando negócios pequenos, né? A chance de tu ter sucesso já é muito baixa. Você está trabalhando no mercado com muita concorrência. Então é muito importante você ter uma noção de quanto que está entrando na sua empresa, quanto que está saindo. Um pouquinho de controle já vai fazer você, às vezes, nem abrir a empresa naquele momento que não devia. Né? Porque às vezes você sentar antes de abrir uma empresa, botar na ponta do papel, tá, quanto que eu preciso vender? Em quanto tempo eu vou conseguir esse número de clientes? Você percebe que você não tem dinheiro para manter a sua empresa aberta se qualquer imprevisto acontecer. E muitas pessoas às vezes não enxergam isso. Elas pensam, eu vou abrir um negócio, ele vai começar a vender e quando vê, chega no segundo, terceiro, quarto mês, acabou o caixa. E se acabou o caixa, não tem mais o que fazer. Vai começar a tomar dívidas para manter o teu negócio aberto. É o ar que você respira, né? Sem ar, morre. Acabou. Exatamente. O caixa é o ar que você respira. E eu ia falar antes, quando você falou do coração, e o coração é vendas e o pulmão é o caixa. A gente mensura, né? Por que as empresas não crescem? Né? Além de quais são os principais motivos pelos quais as empresas quebram, nós também mensuramos os principais motivos pelos quais as empresas não crescem. E a empresa quebra por quê? Por um simples motivo, acabou o dinheiro. Né? É a maioria. Quando acaba o dinheiro... 75% que eu falei antes é falta de dinheiro, fluxo de caixa. E é aquela coisa, se você tem dinheiro infinito, a tua empresa pode ser a pior do mundo, você consegue manter ela aberta. Vamos falar de um exemplo aqui, a gente gosta de exemplos. Uber, uma empresa que nunca
Nunca não, ela deu lucro em algum momento ali, foi coisa, não lembro os números agora, 80, 90 milhões de dólares, acho que ela deu de lucro. E desde lá nunca mais deu lucro, até hoje, desde que foi criada, praticamente nunca deu lucro, deu um trimestre de lucro. E você usar o prejuízo calculado dela total, se eu não me engano, 4 ponto alguma coisa bilhões, posso estar errado aí no número, mas você pega uma empresa dessa, 4 bilhões que ele já sugou de caixa. Por que ela está viva ainda e todo mundo fala bem, crescendo e tal? Porque ela tem de onde tirar. Tem gente que está deixando ela sangrar. Agora, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente não pode pensar que não tem muito o que sangrar. Não tem. O pequeno empreendedor não tem muito para onde ir. Crédito para empreendedor é horrível. Estive cotando com vários bancos um crédito de fluxo de caixa para analisar, porque assim, eu estava pensando, será que uma ampliação utilizando dinheiro de banco compensa? Comecei a fazer uma análise em cima disso e realmente não compensa. O custo efetivo total de um empréstimo no Brasil, ele sempre está à beira dos 40%, 45% ao ano. E você pensa assim, que negócio tem margem de 40% líquida para você poder torrar e ficar com 40% a mais no final do ano. Então é muito difícil, né? É muito difícil. E agora eu acredito que o pequeno empreendedor, ele tá se sentindo representado nas nossas conversas, porque vocês falando me vem muito no começo, né, já falei outras vezes, eu abri a Levilária, uma empresa de velas aromáticas extremamente pequena, né, ainda, recente, não tem nenhum ano no mercado, e todas essas questões que tu falou que não leva a empresa à falência ou não leva a empresa a crescer, eu não teria pensado como empreendedora nova, tava só querendo realmente abrir minha empresa, tava querendo fazer algo que eu gosto, tava querendo que fosse a melhor loja e tal. Quem me puxou para baixo e falou, não, senta aqui, vamos conversar, vamos analisar, foi o Thiago, porque eu queria fazer um catálogo enorme, onde iria todo o meu caixa, eu não tinha feito o meu custo, eu não tinha feito minha margem, eu não tinha feito o quanto eu ia ter que vender para recuperar o investimento inicial, eu não tinha feito diversas contas e eu tava, tipo, super afim, já tinha criado o nome, a logo, tudo, mas as contas necessárias eu não tinha feito, então eu realmente eu entendo, né, o pequeno empreendedor, ele deve estar se sentindo representado nessas conversas, porque realmente acontece isso muito, e eu tive a sorte de ter uma pessoa que já tinha aberto outras empresas do meu lado, mas nem sempre a gente vai ter a sorte de ter uma pessoa que vai te ajudar nisso. Então, realmente, começar a gerir, mesmo que do menor possível, do dia 1, eu acho que é o melhor a se fazer. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente vai nesses motivos pelos quais as empresas não crescem, né? A gente está falando de o primeiro motivo, gestão. Né? A empresa não sabe como fazer a gestão. O empresário, a empresária nunca aprendeu. Né? Não tem a ferramenta certa, não tem tempo para fazer a gestão, então ele opta por fazer mal feito a gestão. Então, muitas vezes ele já vem do processo, né? Ele sabe muito bem botar a mão na massa, executar a operação, ele foca naquilo e abandona a gestão. Então, esse é um dos motivos por que muitas vezes as empresas não crescem. E é considerado o principal deles, porque você começa a ter dinheiro perdendo que você não enxerga. Há um tempo atrás, nós estávamos numa palestra conversando com um empresário do Rio Grande do Sul, que ele estava nos contando que no primeiro ano a empresa dele teve um boom, né, gigantesco, ele saiu de pouquíssimos funcionários para mais de 70, então ele precisou crescer numa desorganização absurda. E daí, quando terminou aquele ano, ele virou para os sócios e disse, não, agora a gente precisa organizar a casa. E daí, justamente, eles investiram o segundo ano em gestão e organização. E o que aconteceu foi que a empresa não cresceu em faturamento no segundo ano, mas dobrou em lucratividade. Total. Né? Ou seja, você conseguiu organizar, gerir a sua empresa para que ela fosse mais lucrativa. Então, um dos motivos pelos quais as empresas não crescem é a gestão. O segundo motivo é a falta de conhecimento. Então, isso é um ponto que dentro da OMIE a gente tem uma própria universidade para os nossos clientes consultarem, porque hoje, se a gente falar com muito pequeno empreendedor, ele não tem noção de como fazer um fluxo de caixa, ele não tem noção do que é um DRE, ele não tem noção de quais são as possibilidades que ele pode ter no financeiro, as maneiras com que ele pode tomar crédito, as maneiras com como ele consegue alavancar o negócio dele ou controlar o negócio dele de maneira mais eficiente. E o terceiro motivo que a gente percebe é justamente o que o Thiago falou, a dificuldade de acesso à gestão de financeiro.
né, você conseguir um bom empréstimo, você Terrível. conseguir uma alavancagem no seu capital. Nós ainda estamos numa época que os juros estão subindo. Então é pior ainda. Tá muito difícil de conseguir crédito, tá muito difícil para o pequeno chegar num dos grandes bancos do Brasil aqui para abrir pequeno, uma conta e conseguir um bom valor de negociação ou boas taxas. É bem difícil para o pequeno conseguir isso. O pequeno ele passa por um problema além do não ter acesso. Vamos falar o porquê de não ter acesso. Primeiro a gente está falando de Brasil como um todo. Não estou falando aqui de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, de Joinville, de Blumenau. Estou falando de Brasil como um todo. É um país com uma nota de crédito muito baixa. Então, sua população por si só tem uma nota de crédito muito baixa. A inadimplência sempre é muito alta. Tem alguns grupos que compartilham números aqui de inadimplências B2B, até que de negócio para negócio. Quando uma empresa vende para uma empresa, é B2B. E a inadimplência B2B, ela está passando por um momento de leve alta, mas ela está bem controlada ainda. Você pega ali 2,5%, 3,5%, é a média brasileira. Mas a PF continua aumentando, a pessoa física continua aumentando. Não tenho dados agora de cabeça, mas se eu não me engano, com certeza mais de 60% também da população ainda passa por um processo de negativação de crédito. Está tentando buscar crédito no mercado de novo com renegociação de dívidas. E tem até dívidas, um índice que estava saindo no Brasil, que era as dívidas até R$100. Parece que tinha mais de 1,5 milhão de pessoas que tinham dívidas de até R$100. Gente, R$100. Você não sai do mercado sem gastar R$100 hoje e 2 sacolas. Então, você não faz nada sem gastar R$100 e 1,5 milhão de pessoas têm dívidas de até R$100. Isso é muito triste porque essas pessoas perdem todas as oportunidades de crédito no mercado que poderia ajudar muito na vida delas. E se elas vão abrir uma empresa, a empresa herda o crédito PF. Né? Porque quando uma empresa é jovem, o CNPJ é jovem, vai se analisar a pessoa física para ver se vai ser liberado algum tipo de crédito ou não. Inclusive créditos governamentais, que é o Pronamp, alguns créditos do BNDES, é analisado o pessoa física. Então você imagina uma pessoa que geralmente estava com um nome sujo, vai abrir uma empresa para tentar mudar de vida, quer realizar um sonho, empreender, e vai tentar passar por um processo de buscar crédito para capital de giro, fluxo de caixa, investimento. No primeiro ano de CNPJ é quase impossível. Então assim, junte capital e saiba que o primeiro ano, os primeiros 12 meses, 365 dias, você vai sobreviver totalmente por conta própria. Não tem ajuda de ninguém vai te ajudar. Se você sobreviver, você tiver uma DRE, que é o teu demonstrativo financeiro e contábil, bem desenvolvido, se você tiver um DRE azul, vamos dizer assim, que conseguiu apresentar resultados, a partir dos 365 dias, algumas e pequenas e ruins linhas de crédito aparecem para você. Tem a cara de pau de ter uma linha de crédito de R$5 mil do Pronamp, né? Ou uma linha de crédito vinculada ao teu capital social, que geralmente uma empresa pequena vai ter o capital social mínimo, que se não me engano é R$5 mil. Ou a maioria dos contadores colocam R$5 mil para ficar dentro de um capital social mínimo viável. Hein? Exatamente, porque então, qualquer instituição de crédito, ela vai te pedir um teu histórico de faturamento, e se tu não estiver gerando receita, eles não te geram crédito. Tem que ser alto, tá? E é bom que o teu fluxo de caixa seja bem alto. E até alguns empreendedores no começo passa pela cabeça fazer aquele tipo de vou fazer sem nota, vou fazer frio, vou fazer aqui, vou fazer ali. Isso prejudica totalmente se ele quer buscar um crescimento, quer buscar um crédito, porque você fica invisível ao mercado de crédito. E ficar invisível ao mercado de crédito não é só o teu risco fiscal, que o governo não quer que você não emita uma nota, né? Mas tem o risco de crédito envolvido, então emitir nota de tudo no primeiro ano de negócio é saudável para isto, né? Mas empreendedor é empreendedor, né? Porque pagar imposto também dói, pagar ali as suas alíquotas também dói, principalmente para quem tem o ICMS total, né, dos estados aí, que precisa pagar 17, 18, 19, 20, é muito pesado pagar todos os impostos e acabam fazendo alguma maracutaia aí, né? Mas o ideal não é fazer isso. Então, Lucas, para falar de sistemas de gestão um pouquinho, o que uma empresa precisa ter para contratar um sistema de gestão, falando de recurso, e depois nós vamos falar de problema, mas primeiro de recurso, o que ela precisa ter? Tá. Falando hoje dos sistemas que tem de mais moderno para pequenos e médios empreendedores, o que o empresário vai precisar ter
é de um computador com acesso à internet. Apenas isso, apenas isso. Porque hoje a grande maioria das ferramentas voltadas para pequenos e médios, assim como o OMIE, elas são ferramentas em nuvem. Ou seja, você terceiriza para o teu fornecedor de ERP toda essa necessidade de infraestrutura, toda essa necessidade de mão de obra especializada. Tu transfere isso para ele e ele, em troca disso, ele te entrega uma ferramenta onde você vai acessar via nuvem, onde quem vai fazer a proteção dos teus dados vai ser o próprio fornecedor do ERP, quem vai te dar o suporte também vai ser ele. Então, o empresário que quer começar um negócio, que quer ter um ERP, ele vai precisar, é claro, de um computador, né? E também de acesso à internet. Se nós formos começar a falar de varejo, né, tem a questão do cupom fiscal, o NFC. Hoje em dia o NFC não precisa nem ser mais impresso, né? Aquele o NFC cupomzinho. já funciona há muito tempo. Então, assim como o MIE, a gente trabalha também com, por exemplo, você emitir a nota pelo próprio celular, né? Para aquele empresário que está começando super pequeno, né? Mas precisa tirar o cupom fiscal. É mobile hoje? Tem a versão mobile, tem a versão mas mobile. ela não tem todos os recursos aí, porque tem coisas que são difíceis de fazer no mobile. Né? A gente tem um aplicativo mobile para emissão do cupom fiscal, justamente para suprir Facilitar aquela necessidade, para facilitar o varejo que muitas vezes não quer comprar uma impressora, um computador só para o caixa, que acaba aumentando os custos. E nós temos um aplicativo mobile da OMIE que ele é voltado para o gestor. Para o gestor, tem então, indicadores aí. Tem todos os indicadores, tem a parte de aprovações. Então, quem tem uma empresa que já tem aprovação de compras, aprovação de pagamentos e tudo mais, o gestor ele consegue ter um acesso gerencial e ver pela própria mão os aplicativos, né, e as soluções da empresa. Então, em poucos minutos ele consegue ter as informações, não importa onde ele esteja. Mas para o pequeno empresário, né, o computador, o acesso à internet, ele já consegue utilizar. Hoje em dia, a gente trabalha muito focado em treinamento e ensinar as pessoas a utilizar, porque o pequeno ele não sabe nem do que um ERP ele é capaz de entregar para a empresa dele. Então, às vezes a gente conversa com pessoas que estão perdendo horas diariamente fazendo uma tarefa que, quando eu conto para ele que isso aqui nós fazemos automaticamente no ERP, a pessoa toma aquele susto. Como assim? Automático? Eu disse sim, porque a gente conecta a tua venda com o teu estoque, com o teu e-commerce. Isso tudo acontece sem você clicar. E daí eu já tive o caso da pessoa olhar pra mim, tá, então eu posso mandar ela embora? Pode. Inclusive, semana passada a gente no treinamento eu olhei pro Lucas e falei, Lucas, pode parecer a pergunta mais besta, mas eu preciso fazer. Eu falei, isso aqui vai automático? E aí eu tive que rir, porque mesmo eu estando no meio, mesmo eu tendo empresa, auxiliando o Thiago no grupo SCX, eu fiquei, gente, mas faz? Mesmo já tendo acesso, né, tanto a CRM quanto a ERP, eu falei, mas faz automático? Porque eu nunca fui da parte do financeiro, então não sabia se fazia automático ou não. Eu fiquei chocada também que fazia, então... Exatamente. Realmente eu não fico chocado, são muitos anos de sistemas já para fazer algumas coisas automáticas, né? Já passei por algumas. Não, ontem. Mas sim, é importante você ter rotinas automatizadas dentro da sua empresa e buscar essas rotinas automatizadas. Agora a gente vai para um outro ponto muito importante de sistema de gestão que eu gosto muito de conversar com quem está abrindo empresa, quem está tocando as empresas, que é identificar se a empresa está no momento mesmo de puxar um sistema de gestão agora, ou melhorar o seu sistema de gestão, ou buscar usar mais, usar melhor. E conta pra mim, o que você mais vê no mercado de momento, assim, cara, é o momento que a empresa tá passando, que tu chega assim, coloca o OMIE e ela, pá, isso aqui eu precisava, cara, me ajudou pra caramba. A gente percebe várias situações. Hoje nos procuram muitas empresas que estão começando, né? Então, elas começam, a primeira coisa que eles são informados é, tu precisa começar a emitir nota. Daí essa pessoa, normalmente ela vem para nós, eu quero só emitir nota. Daí, essa é um cliente muito comum. Só tem um sócio que ganha dinheiro a partir do primeiro dia da tua empresa. Se chama Governo Federal. Exatamente. No primeiro dia da tua empresa, ele já começa a ganhar dinheiro. Tu vai demorar, espera aí, uns 2 anos, pelo menos, para começar a tirar dinheiro da empresa, mas o sócio ali, ele já recebe, o município já tira uma quiralhinha, o estado já vem com outra, o federal já vem com outra, e você vai buscar fazer isso de maneira mais simples com um sistema de gestão.
Então, a parte da emissão de nota fiscal, ela é muito forte. Muitos dos clientes nos procuram justamente, porque eu preciso começar a emitir a nota. E daí nós começamos a abranger um leque maior, né? De clientes que às vezes estão insatisfeitos com a ferramenta atual ou que às vezes a ferramenta atual deles não atende à empresa, porque a empresa cresceu, porque a empresa mudou de ramo, né? E isso é muito comum, porque o empresário, quando ele começa, ele tem pouco caixa. Então, muitas vezes ele começa investindo numa ferramenta muito básica para fazer o mínimo possível. E o que acontece com o tempo? Que os processos vão aumentando, a demanda vai aumentando e cada vez a pessoa que está no negócio se sente cada vez mais sufocada, mais sem tempo ou com mais imprevistos, tendo que trabalhar de noite, tendo que trabalhar final de semana para tentar manter a empresa organizada. Então a gente recebe muitos clientes que chegam nesse ponto que eu estou trabalhando de noite, eu estou trabalhando final de semana para tentar manter meus números mais ou menos organizados e ainda não está rodando, e ainda não está 100%, eu não estou conseguindo enxergar tudo. Então, normalmente, quando a gente pega um empresário assim e começa a discutir, mostrar o que a ferramenta faz, ele já começa a enxergar o quanto de tempo que ele economiza no processo. Então se eu automatizar isso, se eu conectar a ferramenta de vocês com a do meu banco, isso tudo começa a ficar automático? Sim, começa a ficar automático. Eu começo a ganhar mais tempo? Sim, você começa a ganhar mais tempo. E ele começa a pensar nas trocas que ele vai fazer. Nossa, se eu tiver mais tempo não fazendo esse processo, eu vou ter mais tempo para vender. Ou às vezes eu vou ter mais tempo para passar com a minha família. Que muita gente abre mão de passar com a família para poder deixar o negócio aberto. Porque você precisa fazer escolhas, você tem despesas para pagar. Né? Aquela boleto sempre vence, né? Então a gente tem que fazer muitas escolhas, tem que fazer muitas decisões difíceis e a gente traz essa possibilidade do empresário, da empresária conseguir facilitar esse processo. Né? Então, normalmente, se você está sentindo que a sua empresa ela não está andando bem, ela não está organizada, ou você está sofrendo muito para manter a sua empresa organizada, está na hora de procurar uma ferramenta para o seu negócio. Ou até uma ferramenta melhor, mais completa, que te atenda. Eu sempre falo, uma demonstração ela não custa nada. Então, eu mesmo era rato de demonstração de software, de tudo que é software. Eu sempre quis que as pessoas me demonstrassem para eu ver como ele funciona e tal, nem que era para roubar uma ideia lá para mim, não importa. Mas o negócio, você tem que ir lá e conhecer, cara. Mas eu já tenho o meu sistema de gestão X aqui e tá me atendendo. Cara, tu vai perder 20 minutos às vezes numa demonstração, numa apresentação de um outro sistema. Vai lá e conheça, cara. Não tenha dó de participar de uma demonstração. O pessoal quer fugir muitas vezes, né? Mas é porque os vendedores vão ficar me enchendo o saco. Fala pro cara, não, infelizmente eu não tenho interesse de comprar, mas eu tô interessado em ver a tua demonstração. Se tiver alguma coisa no meio da demonstração que me surpreenda muito, é muito diferente do que eu tenho hoje, pode ser que a gente converse, mas se não, deixa bem claro que os SDRs, os vendedores, não vão ficar no pé de lead que não vai gerar nada, né? Então, sempre procure apresentações de empresas, né? Eu tive semana passada até apresentação com uma empresa que eu fui conhecer o software, eu sou bem curioso com isso, eu gosto de conhecer, gosto que eles me apresentem. Quando o apresentador é bom ainda, que é bem vendedor, assim, eu faço ele até acreditar que eu vou comprar aquilo. Não vou comprar porra nenhuma. Mas é importante, né, cara? O que tu acha, Lucas? Concorda comigo? É importante das pessoas quererem conhecer um pouquinho do mundo, dos sistemas e darem oportunidade para as pessoas apresentarem? Nós muito falamos disso, né? É uma ferramenta que muitas pessoas não conhecem, né? E a gente não está vendendo uma commodity. Cada fornecedor tem uma ferramenta diferente, algumas melhores, algumas piores, algumas com bom suporte, outras com ruim, e você só vai conhecer as possibilidades que existem no mercado se você dedicar um tempo para conversar, olhar. Às vezes, eu não quero uma apresentação. Tem canal no YouTube, tem materiais, conversa com outros clientes que estão utilizando. Se a gente for falar aqui da nossa micro-região, a gente tem mais de 200 clientes utilizando o OMIE. Então, conversa com clientes do teu segmento, pergunta que ferramenta que eles estão utilizando, se eles estão constando, porque muitas vezes a tua dor é a mesma dor de outro empreendedor, que às vezes ele já solucionou, que ele já tem uma forma de trabalhar isso, e só você aí que está sofrendo à toa. Então, dedicar tempo
para conhecer uma ferramenta é trabalhar em inovação, né? Não é só a empresa grande que tem que se preocupar com inovação. O pequeno também. O pequeno também tem que procurar maneiras de ser melhor. Pequeno mais ainda, porque com ele sendo eficiente dá oportunidade para crescimento. Né? Então, pensando até na questão de que o pequeno, ele descola muito tempo para verificar fornecedor, ele descola muito tempo para saber qual seria a melhor matéria-prima. Então, o software, ele também se encaixa na questão de pesquisar qual o melhor software, qual vai ser o melhor fornecedor para o ramo dele. Então, eu acho que faz sentido, junto com a pesquisa de matéria-prima, de fornecedores, de produção, estar junto também o sistema de gestão. Porque máquina, todo mundo, a maioria dos empreendedores aqui da nossa região, né, principalmente que é muito industrial, máquina eles são apaixonados, né? Falar que vai demonstrar uma máquina, quero ver. Tudo que é feira, vão, né? Quando fala de sistema, né? Esses caras só querem me vender esse troço aí. Não funciona. Já ouvi muito disso, né? Porque eu também trabalhava com vendas de sistemas por bastante tempo. E o que eu queria falar era um pouquinho de curiosidade sobre o mundo do ERP. São mais de 1000 ERPs hoje no Brasil. Então tem muito concorrente para todo mundo, né? Como você falou, a Omie, ela iniciou no mercado no Oceano Azul, que era para ERPs de pequenas empresas com tudo automatizado em nuvem, né? E logo depois vieram diversos competidores, na cidade de Joinville tem alguns competidores, São Paulo tem, cada esquina tem 46, então você tem muito ERP hoje no mercado, e como você falou, mesmo assim, tendo de tudo, sempre tem um que vai te atender da melhor maneira, que vai atender melhor o seu segmento, que vai atender melhor os seus processos, a sua rotina. E como todos os sistemas, tem muitos sistemas hoje no mercado, CRM também passa por isso, também são mais de 1000 hoje só no Brasil, falando de empresas nacionais, não estou nem internacionalizando ainda, e ainda assim as internacionais são as que tomam o maior market share. Então quando você vê assim, 60% do market share está nas empresas internacionais, 40% está nas brasileiras, e esse 40% são 1000 empresas. E quando você pega os 60% são 20 empresas. Né, o Pareto aponta totalmente lá para as internacionais, que quando elas vêm com muito recurso, elas vêm com muito branding, elas vêm com muita marca, elas arrebentam tudo o mercado nacional, trazendo todos os clientes para elas, né? Nós estamos bem felizes aqui no mercado nacional pela maneira como a Omie ela vem crescendo, né? Hoje, é claro, nós temos o SAP, nós temos o TOTUS, que são voltados para os grandes, mas quando a gente fala de PME, né, dos pequenos e médios, a Omie é uma líder absoluta no mercado. Então, são mais de 120 mil clientes pelo Brasil inteiro, né, atuando nos mais diversos segmentos, comércio, serviços, né, a própria indústria também, e ficamos bem felizes porque a nossa proposta é justamente levar crescimento para as empresas, né? O nosso trabalho é justamente auxiliar as empresas a crescer através da nossa ferramenta, através da gestão, e nós percebemos que isso gera resultado realmente. O que a gente produz, o nosso produto, ele entrega isso para os nossos clientes. Então, para quem hoje está na dúvida, se quer conhecer um ERP, se quer entrar dentro de uma ferramenta, é muito válido conhecer, saber as opções que existem nesse mercado, conhecer mais, né, a Omie. Nós vamos ficar muito felizes se você quiser conhecer, entender um pouco mais da nossa ferramenta, porque a gente acredita mesmo que nós podemos levar valor para o negócio do empreendedor que está conosco. Nós até medimos isso também. Esse é um dado que nós medimos. Aquele cliente que entrou na nossa base ao longo de 12 meses, ao longo de 24 meses, ele cresceu o faturamento utilizando a nossa ferramenta, ou o faturamento dele se manteve o mesmo, né? Porque o nosso propósito é justamente levar crescimento. E o que a gente percebe é que aquele cliente, quanto mais engajado ele está na nossa plataforma, maior é o crescimento dele e do negócio dele. Então a gente, se pegar a média de todas as empresas que estão conosco ao longo de um período de 20 meses, a gente percebe que as empresas crescem. Isso é muito bom. Mas quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo, a gente percebe que quem é engajado com o próprio sistema que possui, ele cresce muito mais. Mas assim, 5 vezes, 6 vezes mais na média. Porque é uma pessoa que não está só usando para emitir nota. Não é só para pagar o valor que o governo está pedindo. É insights, né? Tá ali na gestão ativa, vendo os números a todo momento, conseguindo buscar informação em tempo real para tomada de decisão, né? Exatamente. Muita gente me procura nas consultorias da SCX
para falar de tomada de decisão e de dados, de como utilizar realmente relatórios, indicadores para tomada de decisão. Eu sempre falo, o teu relatório, o teu indicador, ele tem que te dar um número que faça você tomar alguma ação. Se ele não fizer você tomar alguma ação, ele não serve para absolutamente nada. Por exemplo, eu tenho 328 clientes aqui na minha base e faturo 1 milhão por mês com eles. E aí? É bom, é ruim? É bom, é ruim, tá ótimo, tá mal, vou fazer o que com isso? Nada. Aí eu peguei um relatóriozinho, por exemplo, e busquei um dado esses dias para um cliente. Aqui você vai pegar o motivo de descarte do lead, filtrando isso, aí cuspiu um dashboard lá. Aí naquele dashboard estava que 40% daqueles leads estavam sendo descartados por um motivo específico. No que ele olhou para aquilo, ele pensou, chama todos os SDRs aqui que eu quero conversar com eles, porque não podemos ter esse número de descarte de leads para isso aqui, nós temos que tomar uma ação e fazer isso. Falei, opa, esse é um relatório. Agora, quantos clientes tu tem na tua base, quanto tu fatura, beleza, é um indicador para saber se tu vai viver ou morrer, né? Mas não é um indicador para tomada de decisão, não é um indicador para ações estratégicas dentro do teu negócio, né? E parece assim uma coisa de óbvia que eu estou falando, mas quem está escutando deve estar pensando, cara, realmente, quantos relatórios eu tenho que eu olho semanalmente e que fazem eu tomar ações dentro da minha empresa? Esse é o mais importante. E quando tu está usando engajado o teu sistema de gestão, quando tu está buscando realmente utilizar ele de forma estratégica no teu negócio, tu está de olho nessas nuances. Cara, isso aqui subiu, esse é um reloginho que não pode subir. Isso aqui desceu, esse é um reloginho que não pode descer. Isso aqui tá na média, esse não pode estar na média. Tu vai monitorando assim. Para todos eles, tu tem um dado comparativo, que a gente chama. Né? Se tu tiver só assim, tô olhando para isso, ok, tô olhando para aquilo aqui, cara, não serve para nada, não toma ação nenhuma, é um número vago, um número vazio. E o que tem de dashboard que mostra o número vago, o número vazio, que não serve para nada, não tá escrito. Tem muito. Chego nas empresas assim, esses aqui são os indicadores que a gente está usando. Eu falei, quando vocês tomaram alguma ação usando esses indicadores aqui nas últimas 3 semanas? Ação? Como assim ação? Estou olhando para ele. Falaram que eu tinha que olhar para os dados. Não é assim que funciona, cara. Você tem que olhar para o dado e já olhar para ele, comparando com alguma coisa, olhando para o novo cenário. Muita gente vem para assim, eu tenho 15% do market share brasileiro, Thiago. E daí? O que importa? Para onde que a gente vai com esse teus 15% de market share? Como é que tu sabe que ele tem uma tendência de aumentar ou diminuir? Esse é um dado real que tem que ser analisado. Quais ações estão sendo feitas para aumentar o teu market share? Não, eu tenho 15%, tá massa. Meus representantes estão vendendo. Tá, e daí? Agora toda segunda-feira tu tem uma reunião com os teus representantes que tu mostra o share por cidade. Eles atuaram nessas visitas, naquelas não atuaram, Aí tu começa a tomar decisão. Eu falo, o dado para tomada de decisão, geralmente, ele tá a uns 2-3 metros de profundidade dos dados que você está analisando. Ele não está na tua cara. Você tem que pegar uma pá e começar a cavar um pouco mais. Então, queria dar esses insights sobre dados aqui, que a nossa empresa a SCX trabalha muito em cima disso. E a gente vê que sistemas de gestão bem utilizados fazem toda a diferença nos negócios. E quando ele é bem utilizado, é porque, primeiro, essas informações estão sendo colocadas lá e da maneira certa, que é o primeiro passo para você ter um dado estratégico. Você tem que informar bem. Tem que ter cadastros concisos para aquilo virar um dado para depois você utilizar de forma estratégica. Geralmente você consegue utilizar de forma estratégica depois de 6 meses informando bem, né? Geralmente, mas a partir de 30 dias alguns dados já começam a aparecer, mas para empresas mais em crescimento, com boa desenvoltura, vai ser 6 meses em diante que você começa a utilizar dados de forma bem estratégica. Então, é ali que tu vê a diferença das empresas que crescem para as que não crescem. Elas conseguem, estão informando certo, usando todo dia, não negligenciam nenhum processo dentro do sistema. Os gestores estão atentos a cada camada do dado e quando eles precisam utilizar para tomada de decisão, eles cavam uns 2 metros para baixo, não fica só naquele raso, aquele dashboard padrão, que é aquele faturamento versus isso, versus aquilo. Né? Muitas vezes eu vejo assim, nosso faturamento está baixo. Tá, mas quais dados tu tem que podem te ajudar a aumentar o teu faturamento? Porque o teu faturamento está baixo, é um alerta, ok. Mas que ação que você toma quando o teu faturamento está baixando? Aí aquele dado que se analisa quando o teu faturamento baixou, não é necessariamente o teu faturamento. É o motivo pelo qual os leads não estão convertendo, é o teu ticket médio está diminuindo, se analisar daí o motivo do ticket médio está diminuindo, que tipo de serviço você presta, que tipo de produto você vende, que região você atua. Esses são os cavar 2 metros para baixo.
né? E o sistema de gestão estratégico, ele consegue mostrar para ti esses 2 metros abaixo do chão. Hein? É o conceito de melhoria contínua sendo aplicado em tempo integral em qualquer empresa. Se você for em qualquer empresa grande, eles vão ter departamentos e equipes que vão estar trabalhando apenas buscando a melhoria. Porque se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Ela está morrendo. Não tem outra... Ah, o meu faturamento se manteve. Tá, e a inflação que te corroeu ao longo... Se o teu faturamento se manteve, a inflação corroeu. Se o teu faturamento se manteve, os teus concorrentes cresceram, ele vai tomar um espaço teu, não adianta. A gente tem pouquíssimos segmentos onde um concorrente não toma o teu espaço. Falo, segmentos novos hoje já praticamente não existem. Você está trabalhando sempre num lugar onde tem uma posição de concorrência. E é isso exatamente o que você falou. Você tem que crescer, senão você está morrendo. Exatamente. Então, buscar melhoria, ela parte do pressuposto de você enxergar os seus problemas e tomar ações em cima deles. Então, ter informações, buscar trabalhar em cima disso é o que vai fazer o teu negócio se destacar, é o que vai fazer o seu negócio se melhorar, porque é aquela coisa, nós começamos com pouca informação, com muitas dificuldades, e é o nosso aprendizado contínuo que vai nos levando a patamares que nossos concorrentes não conseguem nos alcançar. Então, quanto melhor você vai indo, quanto mais você vai se desenvolvendo, você vai chegando num nível que se um concorrente teu entrar no mercado agora, ele vai estar muito abaixo de você. Então, você tem que se destacar, você tem que procurar. Isso é algo que a gente fala muito para os clientes que entram na OMIE. Procure estudar, conhecer, não é só contratar uma ferramenta, né? Você tem que aprender, você tem que se desenvolver para tirar o máximo dela, para assim como você também vai tirar o máximo da sua empresa. Então, buscar sempre melhorar, trabalhar, conhecer isso e estudar para conseguir que o seu negócio seja realmente diferencial. E sabia, Lucas, que tem um segmento crescendo no Brasil a passos largos, que ninguém tem muito conhecimento desse segmento? E nós da SCX estamos buscando atuar, que é o de curadoria. Curadoria de software. Muitas das empresas agora elas não querem contratar mais o software diretamente, elas querem um curador especialista antes para analisar o que tem no mercado, para não tomar decisão antecipada, para fazer o que a gente chama de diagnóstico do negócio e buscar entender o processo antes de só tentar comprar um sistema e que ele resolva os teus problemas. Buscar... Além da curadoria do processo, do negócio, os diagramas de caso de uso da empresa, como que funciona propriamente dito aquele negócio para se encaixar dentro de um sistema. Empresas gigantescas já faziam essa curadoria com empresas especialistas, né, consultorias especialistas em fazer curadoria, por exemplo, DRP. Existem muitas. Se eu vou pegar o TOTO, se eu vou pegar o SAP. Quem me garante que vai funcionar? E é feito um processo chamado RFI. Mas esse processo está descendo agora. Ele está descendo para médias, para empresas com 25, 30, 40, 50 funcionários, porque elas erraram muito. Elas foram, analisaram um sistema, acharam muito legal, o vendedor é bom, muito vendedor é bom, e no momento de entregar, de adequar ao processo da empresa, infelizmente a empresa não conseguiu utilizar na sua totalidade. Teve um mula-manca ali, aquele sistema que vai, mas não ajudou em nada, acabou substituindo, ficou pior do que era, funciona mais ou menos, e essas curadorias estão fazendo um excelente trabalho. É uma questão que eu quero deixar aqui no podcast, porque realmente é importante você ter essa curadoria. Não estou falando de contratar uma empresa, muitas vezes você vai comparar você mesmo, as ferramentas, tenta entender faz uma listinha de prós e contras. O que essa aqui me mostrou que tem melhor? O que essa aqui não me mostrou que eu queria ter visto? Aí vai para a próxima, aí vai para a próxima, aí vai para a próxima. De 3 a 5 ferramentas tu consegue montar uma comparativa boa. E mostra, principalmente para quem está trocando, é um papo que a gente não trocou ainda aqui, mas quem está trocando de solução, busca certinho, cara, o que essa solução está me atendendo bem, a que eu tenho hoje. Está me atendendo bem, o que ela não está me atendendo bem, o que fez eu buscar uma outra solução. Muitos vendedores experientes vão perguntar por que você está me procurando? Por que você está aberto a trocar de ferramenta? Porque ele não é bobo, ele não vai deixar a ferramenta dele entrar num lugar onde ela não vai atender igual a que a outra fazia, né? O vendedor que faz isso é burro, tá? Desculpa a palavra, mas não, porque ele vai complicar a vida da empresa, vai complicar o nome dele, e já vi vendedores fazendo isso. Mas os que eu tive experiência, os que eu trabalhei junto, um que era meu sócio, fazia muito bem essa parte de curadoria, de dizer, cara, não vamos colocar agora na tua empresa que não é o momento.
Você não está com os processos maduros ainda, não está no tamanho ideal. E o que eu quero educar aqui é para que a própria empresa já faça isso. Aquele representante, o dono da empresa, um gerente, o diretor que está procurando uma nova solução, procurando um ERP, um CRM, o que for, ele tenta fazer essa curadoria. Cara, por que eu estou trocando de solução? O que não tem na solução atual? Uma venda de ERP, né, é uma venda muito consultiva. Porque às vezes você tem duas empresas do mesmo segmento, concorrentes, e você pode vender o mesmo sistema para as duas. Uma vai conseguir implantar bem e a outra não. O ERP, a gente fala que, independente do tamanho da sua empresa, ele é uma decisão muito importante para o seu negócio tomar, porque não é simplesmente, eu vou comprar uma camiseta, você compra e pode deixá-la jogada do lado ali, e quando você quiser, você só coloca ela e sai utilizando. O ERP, ele é uma venda que vai te acompanhar por muitos anos, quase que todo dia, ou dependendo do tamanho da empresa, todo dia você vai ter a sua equipe, o seu pessoal utilizando. Então, não é algo que você contratou e amanhã já está tudo pronto, já está tudo certo, você já começa a utilizar. Isso é um erro que muitas vezes o pequeno empreendedor ele não percebeu ainda, ele não conhece. E nós aqui na Ponta a gente tenta alertar ele e explicar que contratar uma ferramenta exige depois um processo prévio, posterior de implantação. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que dedicar energia para conhecer profundamente aquela ferramenta, porque o vendedor ele vai atuar naquelas principais necessidades que o empreendedor vai passar para ele, mas depois o dia a dia, no detalhe, todas essas informações vai ser dentro da empresa, né, estudando, conhecendo, contatando o time, né, do ERP para entender e fazer essa implantação. E quando a gente fala de empresas grandes, só para vocês terem uma noção, uma implantação de SAP, de TOTOS, a gente muitas vezes está falando de um processo de 6 meses, Muito um mais. ano. Eu já trabalhei. Muito mais. Antes de trabalhar com a OMIE, eu já trabalhei com implantação de SAP, né, e nós estávamos falando de uma equipe de 30, 40 pessoas focadas num processo de 6 meses, né? Só para começar a rodar, para ter, né, o Go Live, aquela virada de chave, onde a gente para de utilizar a ferramenta antiga e começa a utilizar o SAP. Exato. E quando a gente está falando de empresas menores, é claro que isso se reduz muito, né? A gente traz uma ferramenta que é para ser muito mais intuitiva, é para ser muito mais prática, com uma necessidade muito menor de programação, de configuração, mas mesmo assim vai haver necessidade. Você precisa fazer cadastro, você precisa alimentar essa ferramenta com o mínimo possível para ela conseguir começar a operar. Existe um processo de implantação a ser seguido, né? Existe um processo e esse processo ele é fundamental, porque se você coloca, a gente brinca, se você coloca lixo para dentro da ferramenta, ela vai te entregar lixo. Total. Né? É aquilo que eu falei antes, um pouquinho sobre os dados que você está alimentando, muitas vezes são mais importantes do que os dados que você está querendo. É muito importante saber o que você está colocando, por que você está colocando dessa forma e tentar ao máximo manter aquilo organizado. É uma dificuldade que às vezes a gente percebe de clientes que estão muito satisfeitos utilizando a ferramenta, passam-se 1 ano, passam-se 2 anos, a equipe muda, novas pessoas entram, né, que nunca receberam treinamento, não sabem utilizar. Aí vai diminuindo. E vai diminuindo, e daí o gestor nos procura. O que aconteceu com a ferramenta de vocês? Está ficando ruim. Mas como assim ruim? O que está acontecendo? Não, é porque antes vocês faziam tudo isso daqui de forma automatizada, agora a minha menina aqui nova que entrou, o rapaz novo que entrou está dizendo que precisa de mais uma pessoa, que ele não está dando conta do processo. Não, mas a gente ainda faz esse processo automatizado. Toma aqui, olha só como é que faz. Daí ele começa a perceber que os processos que estavam implementados na empresa estão sendo desimplementados, né? Total. Que está tendo uma piora contínua, né, dos processos, então... Esse problema que você falou agora, Lucas, ele é para todo tipo de software e todo tamanho de empresa, que é a desadoção, né? Tem a adoção, que é quando as pessoas vão galgando e usando cada vez mais a ferramenta, e a desadoção, não sei se existe essa palavra, mas... Se não existe, encaixou perfeitamente, né? Porque é muito comum, todas as empresas de software que eu trabalhei até hoje, que eu tive experiência conversando com empresas, as trocas de times, o turnover da empresa gera desadoção. A pessoa que foi, quem implantou o sistema estava uma maravilha, 10, ficou 5 anos na empresa,
Aí ela teve que treinar uma pessoa quando ela estava saindo. Uma pessoa quando está saindo, ela está desanimada, ela não está querendo entregar tanta produtividade, então ela passou ali uns 70% da ferramenta para outra pessoa, assim, utilizável. O que passa aqui em branco que a chefia vai cobrar mesmo. Em casos que existe essa passagem, né? Porque tem muitos casos também que não existem. Eu tô falando do cenário bom. Aí a próxima pessoa só ficou no período de experiência. Ficou só no período de experiência, não deu boa, não foi legal, e ela ficou o quê? Responsável por treinar a próxima pessoa. Então ela passou 30% dos 70% que ela tinha aprendido. Aí depois veio uma nova pessoa. Aí essa pessoa foi bem, foi passada a experiência, aí a chefia começa a enxergar alguns atos de desuso ali graves, e no máximo essa ferramenta volta aos 70%. Dificilmente ela volta aos 100%. Porque geralmente a reimplantação tem um custo, então retreinamentos tem custo, bem que a Omia tem plataforma, tudo para retreinar, funciona muito bem, algumas coisas são sem custo, mas geralmente tem custo. Então a empresa prefere usar meia boca aqui do que tá pagando para recolocar uma coisa que eu já tinha pago. O custo, mas muitas vezes lembrar tempo, dessa né? desadoção. E É o processo de desadoção. Esses casos de desadoção, eles acontecem muito quando o gestor do time acaba trocando e não tem essa passagem de bastão. Eu passei por essa questão, onde a gente participou de todo o processo de implementação de um sistema, e aí o gestor que fez todo esse processo de implementação do sistema com o time, ele, né, saiu, teve suas questões e entrou um outro gestor, onde esse gestor não teve treinamento. E aí ele pedia pra gente, além de registrar no sistema, registrar em planilha, porque ele não sabia usar o sistema. E aquilo lá deixou todo o time... o Thiago sabe muito bem, eu odeio fazer retrabalho. Pra mim é perda de tempo fazer retrabalho, porque significa que meu trabalho não tá sendo bem feito. E fazer retrabalho me deixava muito louca. E pra mim, registrar no sistema... Não precisa de muito pra deixar a Gabriela estressada, tá? Não tô falando, não é um absurdo, assim. Não é um absurdo. E pra mim, registrar no sistema já era praticamente... Ele poderia tirar todos os relatórios, poderia tirar todas as planilhas em Excel que ele quisesse, porque aquele sistema gerava tudo em Excel. E aí, o que eu fiz era, eu registrava no sistema e baixava uma planilha e mandava a planilha que eu baixava do sistema pro gestor, porque o gestor não sabia baixar uma planilha de sistema. E aí eu fiquei assim... Isso acontece bastante. Que é a desadoção. Isso acontece também com empresas que usam Excel, né? É algo clássico você chegar numa empresa e que uma pessoa fez todo um Excel onde ele roda diversos processos da empresa dentro daquele Excel, e daí quando ele vai passar esse Excel para outro, quando ele está de férias, ninguém sabe usar aquele Excel, ninguém sabe gerar os dados. E o outro olha assim, mas por que eu vou informar tudo isso aqui? Esse cara era maluco, cara. E a empresa ela começa a perder informações. Um dos motivos que nos procuram muito, empresários que utilizam muito o Excel, é no momento justamente que ele tem que transferir o Excel dele para outra pessoa, e dele percebe que muito ruim desse jeito. Muito ruim desse jeito, a pessoa não está conseguindo, ou senão aquela pessoa, ela perde o Excel, ela muda as informações. Nossa, o que tem de casos de pessoas que chegam para mim, porque eu perdi a minha informação que eu tinha de lista de clientes, de cadastro de produtos, de estoque. Eu cheguei a uma empresa, eu pedi assim, eu quero esse dado aqui, esse indicador. A pessoa olhou pra mim, não, Thiago, é porque na verdade meu notebook deu uma pane e eu não consegui passar para o pendrive esse relatório. Eu falei, tá, mas e o Google Drive ou um Dropbox, sei lá. A pessoa ficou assim, e agora, o que eu falo? Não, mas é porque deu pane antes de eu passar pra lá, mas eu acho que eu tenho uma versão mais antiga nesse meu pendrive, uma versão de 1 semana e meia. Aí o dado totalmente desatualizado. Então, assim, não é bom utilizar Excel para coisas muito, muito, muito dependentes da empresa. Se você está utilizando um sistema que ele não está em nuvem, né, que ele está no teu computador, pode ser até mesmo um ERP. Tem muitas empresas de ERPs onde você instala numa máquina, né, o teu sistema. Que pode ficar offline, né? Que pode ficar offline. Tenha consciência da importância que é você cuidar desses dados. Você é o responsável pela proteção dos dados da sua empresa. Então, qualquer pane, qualquer queda de luz, qualquer coisinha nesse sentido, às vezes pode danificar os dados que você está armazenando. E essa perda, ela pode te ter um custo, né? Que às vezes não é financeiro, mas pode ser de tempo também, né? Você às vezes pode perder uma semana, um mês, tendo que carregar tudo aquilo de novo, trazer essas informações. Com certeza. E do outro lado, a pessoa que te vendeu o ERP, se ele te vendeu um ERP onde está instalado na tua máquina, se acontecer um problema na tua máquina, ele não tem
culpa nenhuma, ele não vai conseguir te ajudar em nada. Então, esses dias eu estava conversando justamente com uma cliente de navegantes que estava me falando isso. Eu perdi o dado de 15 anos de histórico de clientes no meu computador. Que dor no coração. Que pecado. E o rapaz do fornecedor, né, de software me disse, desculpa, eu não tenho o que fazer. Ai, E realmente Ele ele não não tem o que tem. fazer mesmo. Ele não tem. Aqueles dados só existiam naquela máquina e no momento que aquela máquina foi perdida, aquela pessoa perdeu 15 anos de registro de clientes. Infelizmente isso acontece ainda bastante, mas sabemos como evitar, né? Tem várias maneiras de evitar isso daí. Várias. E pensar Então. nisso hoje em dia é muito estranho até, né? Pra minha jovens, geração, né? eu ia Porque falar. A Gabriela é jovem, aí o jovem não vê essas coisas, né? A minha O jovem geração que trabalha tudo na nasceu na internet. nuvem, a minha geração que nasceu no Drive, usar um pendrive para utilizar dados de uma empresa de 15 anos ou em uma máquina específica, gente, mas se tu precisar ir para outro lugar, vai levar a máquina contigo, vai fazer o quê? Mas para as pessoas analógicas é totalmente normal e elas não têm noção até do risco que elas estão correndo. Exatamente. Muitas vezes elas não têm noção do risco que estão Como correndo. essa sua cliente, acredito que Não tenha, sabia, ela não tinha ideia noção que poderia perder. Exato. Não, você não imagina isso, não é algo que muitas vezes você se preocupa, você não tem um especialista de TI na tua empresa para ficar preocupado com a tua empresa pequena, né? Aquele 2, 3 funcionários. Lucas, se encaminhando ao fim, então, a gente já está chegando perto de 1 hora de episódio. Muito bom o conteúdo sobre sistemas de informação, sistemas de gestão empresarial. Muitos empresários aqui estão pensando com certeza o que podem melhorar no seu dia a dia, até analisar algumas ferramentas de mercado, ver de repente um bom papo com a sua própria fornecedora para trocar uma ideia, né? E então, quer ir para a área de dicas agora, Gabriela? Vamos para as perguntas mais a área finais. da Gabi. Vou passar aqui de setor para o setor dicas agora. Normalmente nos finais dos episódios, né, os nossos ouvintes que estão acostumados, a gente dá dicas para eles. E como a gente está falando de gestão, a gente queria pedir para ti uma dica de série, livro, né? A gente até estava comentando antes de começar a gravação alguns livros que tu já leu e tudo mais. Se tu puder deixar uma dica pro nosso ouvinte de algum livro ou série de gestão. O que tu quiser, Lucas. Não precisa ser Isso, especificamente série, de gestão, livro. o que tu te ajudou na tua vida, como que foi, que eu gosto de ler também, né? Ganha bastante livro de presente, contou aí pra gente. Bacana. Bem, como vocês já imaginam, ERP não é um assunto muito da moda, né? Que o pessoal gosta de publicar muitos livros ou que gosta de fazer séries e filmes sobre isso. Por isso que eu disse que é importante você falar de alguma coisa que você queira, não precisa ir pro Eu nem pedi ERP, né? Eu pedi gestão pra ser mais querida, mas então vamos abranger um pouquinho mais. Quando a gente fala de ERP, os livros não são muito agradáveis. Normalmente o pessoal utiliza como estratégia para conseguir dormir melhor, né? Os livros entendi. de RP, Abre uma página, lê, dorme. Isso. Aí tu dorme. Mas eu gostaria de deixar, então, uma recomendação de livro que abre muitos olhos de quem é empresário, de quem está começando, que é um livro que se chama O Andar do Bêbado. Não sei se vocês conhecem esse livro. Esse não. É um livro muito bacana que se fala sobre a influência da aleatoriedade no nosso dia a dia. Para entender como a gente está muito menos no controle do que acontece no nosso dia do que a gente imagina. Então, muitas vezes a gente imagina que tem controle do nosso negócio, tem controle do que está acontecendo na nossa vida, mas muito disso, na verdade, está acontecendo de forma bem aleatória e o autor desse livro, o Leonard, ele explica muito, ele é físico, né? Ele explica muito de como que as decisões, tudo que acontece no nosso dia, muitas vezes está totalmente fora do nosso controle e como nós conseguimos nos precaver, né? Nos proteger de toda essa aleatoriedade do mundo. Olha só. Como que é o nome do livro, só pra gente reforçar? O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado. Porque muitas vezes a nossa vida segue esse rumo que nem um bêbado caminhando. Do empresário, então, que não sabe pra onde tá indo, A né? gente cria um Não trajeto. deve ser assim. A gente, pelo menos, tem que tentar buscar conforme o nosso planejamento. A gente sabe que não vai chegar lá. E muito boa dica, hein? Eu fiquei muito curioso, vou pesquisar, colocar na minha lista. Em dezembro de 2026 eu começo a ler. Porque muito bom. todo convidado a gente realmente coloca na lista. Alguns o Thiago já leu, alguns eu tô iniciando a leitura. Todas as dicas que os nossos convidados dão, a gente coloca pra leitura. Então, quem estiver também fazendo essa listinha junto com a gente, quiser comentar os livros que já leram, que foram indicados aqui, nossas redes sociais estão abertas, fiquem à vontade para comentar, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, os livros que vocês estão lendo, que foi a indicação dos nossos convidados. Então, vamos às redes sociais. E pra finalizar, exatamente pegando esse gancho das redes sociais, Lucas, como a gente pode achar o OMIE, como a gente pode achar você, saber um pouquinho mais sobre o sistema?
Quem quiser conhecer um pouco mais do OMIE, eu convido a entrar no nosso site, omie.com.br, né? Bem fácil, você entra ali, consegue navegar nas informações, até solicitar uma demonstração por ali. Em poucos minutos, nosso time vai entrar em contato para apresentar. Quem quiser acompanhar um pouco mais da nossa unidade aqui de Jaraguá do Sul, né? Fica o nosso @no Instagram, então, omie.franquia.jaraguá do Sul. A gente está trazendo, né, um projeto muito grande para o nosso Instagram agora, tentar trabalhar um pouco mais nas dúvidas, das dores das empresas, né, para ajudar quem não consegue enxergar ainda como que um ERP pode auxiliar no seu negócio. A gente vai começar a fazer um trabalho bem bacana lá no Instagram para todo mundo. Que legal. Então, se quiser falar também direto com o Lucas, porque se entrar no site da OMIE, você entra no Nacional, aí não entra direto na unidade de Jaraguá do Sul. Tem um link aqui embaixo no YouTube, um QR Code que vai estar em algum lugar aqui da tela. Durante todo o episódio vai ficar aparecendo o QR Code da OMIE, até porque a gente não falou no início, até porque a gente iria falar da OMIE o episódio todo. A OMIE é o patrocinador oficial do podcast Pode Já e também o ERP oficial, né, do grupo do podcast. Que a gente realmente utiliza, vocês viram, né? A gente está em treinamento, está em implementação, está utilizando. Então, esse link, esse QR Code que está aparecendo também são com oportunidades especiais para vocês, nossos ouvintes. Então, se vocês se sentiram interessados, quiserem conversar diretamente com o Lucas, nesse QR Code vai ser um acesso diretamente para ele e para vocês terem também. Exatamente, quer ter essa pessoalidade, conversar com o mestre que estava conversando conosco hoje, é por ali, tá bom, pessoal? Isso aí. E quais são as redes sociais do podcast Pode Já, para o pessoal acompanhar o nosso podcast? Se inscrevam no nosso YouTube. Isso a gente aí. precisa de inscritos, é um sinal importante. E com certeza também curtam as coisas no nosso Instagram. Deixem os comentários que vocês estão sentindo de dúvidas. Inclusive, comentem aqui também quem são os convidados que vocês querem vir, porque daí a gente já tira um print e manda pra eles, fica bem mais fácil a gente chamar eles Manda pra cá. no direct nosso também. Isso, aí a gente tá super acessível ali nas redes sociais, sempre trocando ideia com vocês, tanto ideia de podcast, ideia de convidado, né? Inclusive o goleiro Thiago foi um dos mais pedidos ali, a gente trouxe ele, vocês engajaram bastante. Então continuem ali engajando com a gente, pedindo os convidados que vocês querem. Todas as redes sociais do podcast é Podcast Pode Já. Então é bem facinho de encontrar. A gente também vai deixar aqui na descrição todos os links. E aqui na tela aparecendo o @TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. E é isso aí. Vejam nossos outros 11 episódios já postados. Tem uns muito bacanas. O último foi sobre dados de Santa Catarina. E Santa Catarina é nosso grande estado. A gente tem muito orgulho de ser catarinense. E tem muitos dados bacanas sobre competitividade, economia e demais dados relativos ao macroeconômico do estado de Santa Catarina. A gente focou muito no estado e algumas coisas relativas a algumas cidades. Beleza? É isso. E obrigada muito pra quem tá com a gente até aqui. Muito obrigado a todos por quem ouviu este episódio. Até mais. Valeu. Obrigado, pessoal.